Muito feliz sábado! Hoje iremos falar de um livro chamado Sofonias. Muito bem-vindo a este programa. Gostaríamos de fazer a oração para que Deus seja o nosso guia. Bom Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pelas mãos, pelos joelhos que se dobram perante Ti. Estamos alegres, Senhor, com este dia que nos dás, que é sábado. E também nos entristecemos com os pecados de Israel. Vem curar, Senhor, a ferida do Teu povo. Que eles sejam sarados, Senhor, que se unam. Tudo peço e agradeço no nome Santo de Jesus Cristo, nosso Salvador. E amém. Então, um feliz sábado. Na companhia de Jesus, quero-vos felicitar por estarmos aqui todos reunidos neste vasto auditório para o mundo inteiro, que vai desde Angola, Moçambique, até ao Brasil. E as primeiras palavras que estão escritas no livro de Sofonias diz: Palavra do Senhor. Vale mais uma palavra de Deus do que 1000 palavras dos homens. Nós ouvimos tantas coisas que não são palavras de Deus. Muitas coisas que não fazem nada. Vinda a Sofonias. Portanto, palavra do Senhor vinda a Sofonias. Quem foi Sofonias? Sofonias foi tataraneto de um rei de Israel. Filho de Cus, filho de Jadalia, filho de Amaria, filho de Ezequias, nos dias de Josia, filho de Amon, rei de Judá. Portanto, este era um filho real, era um filho das cortes. Vamos dizer aqui, nos dias de Josia, filho de Amon, rei de Judá. Portanto, Sofonias tinha filiação real. E depois a palavra que veio a ele foi esta: inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Uau! Palavras solenes, palavras de advertência. Sofonias, a palavra Sofonias quer dizer o Senhor se escondeu. O Senhor desapareceu, ninguém sabe dele. E agora, Sofonias vem revelar o Senhor em toda a sua glória e mostrar que o dia do Senhor está perto. Arrebatarei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar e os tropeços com os ímpios, exterminarei os homens de cima da terra, disse o Senhor. Esta semana estivemos a estudar uma boa parte, uma boa substância do que Deus iria fazer esta terra em breve. Lembre-se das bolas de fogo. Vamos continuar aí no texto de Ellen White que tenho aqui, que é muito forte, eu diria muito certeiro para as palavras que acabamos de ler em Sofonias capítulo 1, versículo 2 e 3. No terceiro parágrafo, mais ou menos a meio, na carta, ou no manuscrito 102 de 1904, Ellen White diz: Pais, ensinai os vossos filhos no tocante às coisas que sobrevirão à terra. Estão a perceber? Qual é a missão dos pais? Ensinar aos seus filhos as coisas que sobrevirão à terra. Eu penso que muitos pais não têm pejo, quer dizer, não têm descaradeza, não têm pejo, não têm aquela frontalidade com amor, não têm pejo, para dizer aos filhos que em breve este mundo vai terminar.
que estamos vivendo em momentos solenes da história. E que, como disse Helena White no texto, morrer é solene, mas o dia do Senhor e os tempos que correm ainda são muito mais solenes. Os momentos que decorrem até ao fim são muito solenes. Diz Helena White que deviam os pais levar a preparar os seus filhos para encontrar o Senhor em paz, pois em breve Jesus estará aqui. Jesus virá e não deixará nada impune. Ou ele destrói os pecadores, ou primeiro tem de destruir os pecados, os nossos pecados, purificar a nossa alma. Estou muito triste, não estou muito abalado, mas estou um bocadinho abalado, um bocado triste. Até triste, não comigo, que eu não estou triste comigo, mas estou triste também por ter que dizer isto, mas terei que dizê-lo agora, numa perspectiva solene. O juízo de Deus já começou pela casa de Deus. E o que será o fim? Como se costuma dizer, e o que será que por aí vem? A Bíblia, há um texto que diz que primeiro começa pela casa de Deus. E começa pelos sacerdotes. Começa pelos maiores, pelos maiorais, pelos líderes. E sabem porquê? Porque Deus tem que pedir contas a professores, a médicos e a pastores e a pessoal docente daquele que eu falei agora. Tem que pedir grande responsabilidade. E vamos ler um texto em Mateus 11 que vai em direção a isso. Mateus 11. As pessoas gostam de ler Mateus 11 e pensam que o Mateus 11 é flores. Não é flores. Também diz assim: e tu, Cafarnaum, reparem, e tu, cidade, diz Cafarnaum, no capítulo 11, versículo 23, que te ergues até aos céus, serás abatida. Está a referir-se a uma cidade que já foi abatida. Ela, Cafarnaum, já não existe. Isto Jesus está a dizer que as 3 cidades impenitentes, eu vou recomeçar a história, porque o povo de Israel, orgulhoso, pensava que era muito melhor que Sodoma e Gomorra, muito melhor que os antediluvianos, e Jesus faz um reparo muito assertivo para os tempos atuais agora. Então começou ele a lançar em rosto às cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios o não se haverem arrependido. Portanto, estava a falar de Israel, de Judá. E dizia: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro, uma cidade antiga, e ai de ti, Betsaida, porque se em ti e em Sidom, outra cidade antiga, fossem feitos os prodígios que aqui foram feitos nestas cidades modernas, que eram as Corazim e as Betsaidas, fossem feitos os prodígios que aqui foram feitos no meio de vós, há muitos se teriam arrependido com saco e com cinza. Mas estas cidades, diz Jesus, não se arrependeram. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia de juízo. Cá está. E tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti operaram, ou que em ti se operam, teria ela permanecido até hoje. E Sodoma desapareceu do mapa. Mas sabem uma coisa? Sodoma não teve desculpa nenhuma.
Deus fez como um exemplo. Sodoma ficou como exemplo. Não deu desculpa nenhuma, não deu oportunidade. A quase que diria, não deu muitas oportunidades. Claro que deu oportunidades. Mas não teve as oportunidades que nós hoje, como a Jerusalém, como Judá, tiveram. Sodoma não teve muitas oportunidades. Foi destruída, como no tempo do dilúvio, foi destruída pelo fogo. No tempo do antediluviano foi destruída pelo dilúvio, pela água, mas Sodoma foi destruída pelo fogo. E penso agora que as cidades de Sodoma e cidades de Gomorra são um exemplo, ou um exame de exemplo, faz-se um exame e vê-se exatamente o que eram as cidades de Sodoma e Gomorra, se era pedofilia, era pornografia, era homossexualogia, era roubos, era adultérios, era mentiras, era assassinatos, era tudo que era maldade, que para aqui não vale a pena falar o que se fazia lá, mas Sodoma e Gomorra dava vontade de destruir, como costuma dizer. E Deus deixa por bem que destruir Sodoma e Gomorra, que seria o melhor para a cidade, não só para a cidade, mas para o mundo. E eles iam sofrer no dia do juízo. Olha aqui que diz: se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, elas teriam permanecido até hoje. Ou seja, teriam-se arrependido, é porque não se arrependeram. Foram destruídas. E Jesus continua. No versículo 24, capítulo 11 de Mateus, Jesus continua: porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia de juízo do que para ti. Está-se a referir a quem? Está-se a referir ao povo de Israel, em primeiro lugar, e depois, para nós, ao povo de Israel espiritual. Para ti, para mim, para toda a liderança, podemos incluir todos os líderes religiosos, mas em particular, vamos a falar entre nós, em particular para a liderança de Israel. Não há nenhum povo à face da terra que seja o povo de Israel, a não ser o povo adventista do sétimo dia. Ou seja, o povo de Israel espiritual. Vamos considerar que compreendemos o que o texto está a dizer e vamos continuar no Espírito de Profecia, que diz assim: não atilheis a cabeça com tolices de novelas. A capacidade nervosa do cérebro é necessária para aqueles que desejam compreender a verdade claramente, de modo a podermos ensiná-la inteligentemente a outros. Ou seja, o nosso cérebro deve ser usado para ensinar, para corrigir, para viver a mordomia, para viver a temperança, para ter uma adoração plena, para se comunicar com Deus. E não é que acontece que o contrário que está a acontecer, que é as pessoas estão entulhadas, não entulheis a cabeça com tolices de novelas. Pois a capacidade nervosa do cérebro é necessária para aqueles que desejam compreender a verdade claramente para este tempo, de modo a poderem ensiná-la inteligentemente a outros. Neste caso, estava-se a referir aqui a outros, mas estes outros são os filhos, os meninos, as crianças e os outros. Eu tenho que dizer que estou instruído. Se não estivesse instruído, não podia ensinar no trabalho. Se ensinar no trabalho não é o trabalho. Ensinar às pessoas, aos meus colegas, e estas coisas de sinfonias, dos livros da Bíblia e do Apocalipse. Que o tempo está perto, que o tempo que estamos a viver é solene. Não possuímos excessiva capacidade mental. Pois não possuímos. Não possuímos. E
e o mais impensável está a ser feito, está a ser destruído o que possuímos, ou o pouco que possuímos, que diz que não possuímos excessiva capacidade mental. Não possuímos. Não é comprovado, nós sabemos isso. Jamais podemos nos dar ao luxo de usar, aqui ela vai falar do fumo, ou bebidas alcoólicas, ou qualquer outra substância nociva, pois precisamos esforçar-nos a fim de conservar a mente lúcida para a obra de salvar almas. Eu parece que ela acertou ou não acertou? Eu parece que entendi o que ela entendeu. O que ela entendeu é coisas que destroem a mente, que é o tabaco, o álcool, que acho que ninguém está aqui a dizer que bebe, a maioria das pessoas que eu estou a falar não bebe, não fuma, mas, diz ela, e venenos. Ora, os venenos que ela aqui fala são nocivos. Eu vou repetir, ou qualquer outra substância nociva. Já agora, fica aqui o reparo, está aqui escrito, este livro está a dizer que não deve ser tomada a vacina. Está aqui, por outras palavras, mas está como é que quer dizer, radiografado o texto, e ela está a dizer que não se deve tomar nenhuma outra substância nociva. E agora vou dizer, a vacina é nociva. Não é boa. Não é boa. Não é boa porque ela destrói a nossa razão, como diz aqui. Ela diz claramente outras coisas, outras substâncias que destroem a nossa mente. E sabem o que é que vai acontecer? As pessoas não estão atentas. As pessoas não estão atentas. Estão aí nas crendices, nos vídeos, nos pregadores, lindos pregadores, muitas pregações lindas, muito entretenimento, muita historinha, muito cantadinha de flores, de um Jesus amigo, um belo Jesus. Uma história de Jesus bem contada. Mas não nos avisam que este Jesus venceu toda a tentação, venceu o inimigo, venceu todas as coisas e em tudo foi tentado e não caiu. Pois é. E vamos continuar. Diz Helena White, o Senhor se alegra com os que manifestam ardente zelo em seu serviço. Outra frase importantíssima. O Senhor se alegra com quem? Com aqueles que cultivam a verdade ardentemente, com zelo. E chama-nos a nós fanáticos. Chama-nos a nós anti-vacinas, descrentes nas vacinas, enfim. Falam-nos coisas que nós somos falsos profetas, enfim. Todos eles têm a liberdade de falar o que quiserem. Mas nada prova o que eles estão a dizer. De facto, o que vai provar é que nós temos razão. Que Helena White tem razão, que Deus tem razão, que o Espírito de Profecia tem razão, que o dia de fogo vem e os vai consumir a todos e já não vão ter mais razão porque perdem tudo. Todos têm o privilégio de cultivar fielmente cada faculdade dada por Deus. Muito bem, vamos então ficar com este episódio bem estudado de Sofonias e do capítulo 11 de Mateus 11 estudado. Eu li Refletindo a Cristo, página 235, advertindo os perdidos. Ainda falta um parágrafo. Amanhã vou continuar, prometo pela graça de Deus, se estiver vivo. A morte não é um problema. O problema é viver estes momentos solenes em que estamos, porque eles são demais importantes para o momento, ou para os momentos que se seguem, que é a segunda vinda de Jesus. Portanto, a segunda vinda de Jesus vai fazer com que as coisas
fiquem mesmo bola de fogo. E vai queimar a muitos. Amanhã tem outro texto que já está preparado, pela graça de Deus. Deus entregou-me esse texto. Não foi coincidência. Deus sempre dá o que é alimento às suas ovelhas e também aos líderes. Neste caso não sou líder, mas àqueles que querem alimentar as ovelhas. Aqueles que desejam partilhar, partilhem, porque estou a dizer-vos isto e está a chegar o momento em que não poderei falar mais, porque eu estou a falar bem alto demais, a falar, não estou a falar grosso, nem a falar mal de ninguém. Estou a dizer que o dia do Senhor vem e muitos vão ser queimados pelo fogo, porque não quiseram ouvir a advertência de ser descontaminados, de ser saudáveis, de não meter nada nocivo no seu organismo através das veias. Isso é perigoso, é muito perigoso. Eu reclamo, não para mim, mas para Deus, a autoridade, que Deus disse: não atulheis a cabeça com tolices de novelas. A capacidade nervosa do cérebro é necessária para aqueles que desejam compreender a verdade presente, ou claramente, de modo a poder ensiná-los inteligentemente a outros. Não possuímos excessiva capacidade intelectual ou mental. Jamais podemos nos dar ao luxo de usar fumo, bebidas alcoólicas ou qualquer outra substância nociva. As vacinas são muito prejudiciais. Isto dito por mim não tem valor nenhum, porque eu não sou cientista. Mas vocês vão dar razão. Se não vão dar razão hoje, vão acabar por dar razão amanhã. Podem dizer que eu não tenho razão, que eu vou perder a minha razão amanhã. Mas eu agora é que digo, quem vai ter razão vai ser Deus, não sou eu. E Deus falou que não se deve tomar nada nocivo. Nocivo é porque havia outras coisas nocivas, além do álcool e dos estupefacientes, as drogas, que estão em voga, como a marijuana, o haxixe, enfim, tudo isso é nocivo. Tudo isso é droga. E as vacinas é continuação, ou é uma coisa diferente, não é uma droga natural, mas é uma droga artificial. As pessoas não podem dizer o contrário. Podem dizer que matam o vírus. Não matam o vírus. As vacinas não matam os vírus. Não defendem ninguém. Mas pronto, quem sou eu para dizer isto? Apenas um homem que, com a sua singeleza, com a preocupação, estou a falar com esta preocupação, com o temor de Deus, porque é uma grande responsabilidade dar-se ao luxo de não dizer isto. É uma grande responsabilidade. Por isso tenho dito, até amanhã, e obrigado, compartilhem. Tenho que ir embora. Vamos lá, são 20 minutos. Aí está, 23 minutos. Muito bem.